12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque de mim conheci que saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago, a João, o pai, a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, e ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Quantos pode glorificar o Senhor por essa palavra? Igreja, nós estamos diante de um texto em que, quando Jesus volta, partindo do outro lado do qual ele estava, uma multidão o recebeu. Todos já estavam esperando, todos estavam com expectativa que Jesus iria operar milagres, sinais e maravilhas. Todos tinham as suas particularidades, as suas reais necessidades. Todos estavam ali, na certeza de que seriam contemplados pelo Mestre e que ele iria, como sempre, operar e realizar grandes feitos. Mas o que nos chama a atenção, e por certo chamou a atenção de toda aquela grande multidão, é que chega alguém que ninguém esperava. Chega uma autoridade religiosa, um príncipe da sinagoga, por nome Jairo, um homem importante, conceituado, um homem que exercia sua religiosidade firmada na lei. E agora, esse homem chega perante todo mundo, e ele
se prostra diante dos pés de Jesus. Ele faz o que, igreja? Ele se prostra diante dos pés de Jesus. E ele começa a rogar, a pedir, a suplicar, a clamar para que Jesus fosse à sua casa. O que me chama a atenção, e por certo chamou a atenção de toda esta multidão, é que aquele homem, ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece a grandeza e o poder que havia nele. E a primeira coisa que ele faz não é expor a sua necessidade. A primeira coisa que ele faz é adorar o Senhor. Porque ele se prostrou. Ele era uma autoridade. E como autoridade ele poderia supor que ele tinha que conversar com Jesus de igual para igual. Tipo, ele é uma autoridade, eu também sou. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu que a autoridade maior ali era Jesus. E ele reconheceu que Jesus não era uma autoridade apenas no campo humano. Ele era muito mais do que isso. Que em Jesus havia nele toda a deidade divina. E agora ele se prostra diante dos pés de Jesus. Em símbolo de reconhecimento, em símbolo de bater continência, em símbolo de mostrar a todos que estavam ali presenciando que ele precisava tanto de Jesus como todos que ali estavam. É por isso que ele se prostra diante dos pés do Senhor. E ele roga, ele suplica para que Jesus fosse em sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que entender que todo milagre vem acompanhado primeiro de adoração. Nós, como já ouvimos aqui nesta noite, fomos edificados por aquilo que ouvimos. Quem sabe a serva de Deus, o servo de Deus, teria todos os motivos para nem estar aqui, para nem estar na igreja, reclamando, revoltados contra Deus, mas eles estão cumprindo o propósito pelo qual Deus os chamou. Eles estão firmados em adoração, reconhecendo a soberania de Deus. Reconheça nessa situação que você está vivendo, que Deus continua soberano. E que Ele sim, Ele pode agir, Ele pode intervir, Ele pode se revelar nessa situação. Quem está entendendo isso, levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Aí, igreja, Jesus, ao ver aquele homem, diante de toda aquela multidão, prostrado aos pés de Jesus, ele então ouve a necessidade dele, e a razão pelo qual ele queria que Jesus fosse em sua casa. Ele diz: a minha única filha, de quase 12 anos, está à beira da morte. Ela está com enfermidade mortal. Só sabe o significado desta palavra quem passa por um processo desse. Só sabe o que representa isso quem passa por uma situação dessa. Então, prontamente, Jesus se dispõe a ir na casa de Jairo. Tudo estava sendo conduzido. Jesus dá os passos iniciais para ir à casa dele. A multidão vai acompanhando. Jairo, a esperança dele é renovada. Jesus está indo na minha casa. Por certo, a minha filha não vai morrer. Por certo, Jesus vai curar a minha filha. Tudo estava planejado, sendo conduzido desta maneira.
Era um milagre que estava para acontecer. Eram os passos que Jesus estava dando para o fazer. Qual era o itinerário agora? A casa de Jairo. E o que ia ter na casa de Jairo? Milagre. O que ia acontecer com aquela única filha dele? Ela não iria morrer. Quem pode adorar por isso? Mas aqui, irmãos, igreja, nesse percurso, acontece algo inesperado, não programado. Ninguém tinha o conhecimento do que estava para acontecer ali. No meio desse contexto, surge algo que parece estar fora desse contexto. Surge uma situação em que aparece no cenário uma mulher que tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue contínuo, havia 12 anos. Olha que interessante, a menina estava com quase 12 anos, sim ou não? Estava para completar 12, amém? Estava para completar 12. Essa mulher, ela estava com essa enfermidade, esse fluxo de sangue contínuo, já havia 12 anos. E a gente percebe que aqui está o número do governo de Deus, o número 12. 12 são as tribos de Israel. 12 são os apóstolos. Nos céus tem 24 anciãos, 12 de cada lado. 12 pedras foram tiradas do rio Jordão, para que fosse um monumento para todo Israel saber que o Senhor abriu o Jordão. Então, o que implica dizer essa palavra? Que era certo, que Deus estava trabalhando em meio a toda essa situação. E era certo que algo sobrenatural estava acontecendo ali já. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos da época. Aquela mulher, toda especialista que indicava para ela, ela ia. E ela foi perdendo todos os seus recursos financeiros. Todos eles. E ela não tinha mais com que gastar. E qual era o quadro clínico dela? Só piorava. Só piorava. Essa mulher surge e ela entra em um lugar que ela não poderia estar. Porque uma mulher, na condição desta mulher, naquela época, ela era considerada imunda. Ela não podia sequer sair de casa para estar onde tinha movimento de pessoas, aglomeração de pessoas. Se alguém descobrisse que ela estava nessa condição, já gritava de imediato, imunda! E todos iam gritando num coro só, imunda, imunda. E as pessoas começavam a pegar as pedras para apedrejá-la. Essa mulher, ela decide, porque ela sabia que não tinha mais nada que os homens podiam fazer. E ela diz a ela mesma, quando vai procurar Jesus, ela já sai com esse pensamento: eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso me apresentar a Jesus, basta eu tocar. Só eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. E aquela mulher, anônima diante de todos, a multidão aperta Jesus de um lado e do outro. Os obstáculos surgem na vida daquela mulher. Primeiro que
ela tinha que enfrentar aquela multidão para conseguir chegar até onde Jesus estava. Mas ela estava determinada. E o Espírito Santo está falando conosco nesta noite, igreja. Para você alcançar o seu milagre, você tem que estar disposto a enfrentar vários obstáculos. Primeiro, que isso aqui não estava previsto para acontecer, não. Qual era o milagre que estava previsto para acontecer? Não era no meio do caminho, era na casa de Jairo. Mas quando você tem uma necessidade como esta mulher, que não tinha mais o que fazer, e se dispõe a arriscar a própria vida para receber esse milagre, você enfrenta o que for necessário, e você está determinado: eu vou receber o meu milagre. Eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso me apresentar a Ele, Ele não precisa saber quem eu sou, basta eu tocar. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Aleluia. E sabe o que acontece? O texto está dizendo, aquela mulher lançada pela multidão de um lado do outro, ela se exprime, se comprime, vai indo de cá, indo de lá, outro empurra ela, ela volta de novo, e ela está ali: não, eu vou tocar, eu vou conseguir, eu vou receber o meu milagre, o milagre que os homens não puderam fazer. 12 anos de prejuízo financeiro. Deus está falando com alguém aqui que está tendo prejuízo financeiro muito grande, há muito tempo, e Ele está dizendo: persevera, continua, vai firme, é Jesus que pode mudar isto. Quando ela chega, tocou em Jesus, o que aconteceu, igreja? O que aconteceu? Ela foi curada, o fluxo de sangue estancou na hora. Pensa, irmã, mulheres de Deus, numa menstruação contínua durante 12 anos. Essa mulher ela não tinha saúde nenhuma, ela estava fraca. Ela não tinha condição de andar direito. Mas nada disso impediu ela de chegar até Jesus e tocar. Quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. Ninguém entendeu nada. Jesus parou. Jairo ficou olhando para Jesus, os discípulos, a multidão para, e Jesus sai com essa pérola aqui, ó. Alguém me tocou. Mas peraí, como assim, mestre? Os discípulos falam com o mestre, mas mestre, todo mundo está te tocando aqui. Então empurra aqui danado. Todos estão te empurrando. Todos estão nos tocando, te tocando. Pedro disse para o mestre: a multidão nos aperta e nos oprime. Como dizes quem me tocou? Não estou entendendo. E Jesus diz: não foi um toque por conta desta multidão, por conta do volume dessas pessoas, de um empurrar o outro, de nos oprimir. Alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu virtude. Algo foi liberado da parte de Deus que está em mim. O poder de cura que está em mim foi ativado aqui. E Jesus não sai do lugar. Ele diz: olha, eu não vou sair daqui. Nós não vamos dar mais nenhum passo em direção à casa de Jairo.
enquanto eu não souber quem me tocou. Aleluia. Quem aqui já teve essa experiência? Você tocar em alguma coisa, em algum objeto e levar um choque? Quem aqui? Levanta a mão. Agora, quem aqui já levou choque consigo mesmo? Você não tocou em ninguém, você tocou em você. Pode levantar a mão e sem medo de ser feliz. Sabe como Jesus ficou sabendo que ele saiu virtude dele? Foi a mesma coisa. Só para você entender. Jesus está andando, de repente, pá. Aí o Espírito Santo já comunicou Jesus de imediato. Alguém foi curado agora. Saiu virtude de você para alguém que foi curado. E aí Jesus falando com o Espírito Santo, mas quem foi curado? Pergunta. Eu não vou te revelar não, pergunta. Pergunta. Jesus poderia dizer à igreja, ô mulher, você aí, vem cá. Você tocou em mim, né? Sim ou não, igreja? Você foi curada, né? Ele poderia. Agora, olha, entende isso aqui, olha. Se o próprio Jesus dependeu do Espírito Santo, você acha que você vai ser diferente? Você acha que nós vamos ser diferentes? Nós só conseguimos alcançar o milagre com a ajuda do Espírito Santo. Nós só conseguimos ter fé num posicionamento que requer que a fé se sobrepuje à condenação. 12 anos, vai morrer desse jeito. O último médico, estou conjecturando, o último médico disse assim para ela, não tem mais jeito. Não tem cura. Não tem mais o que fazer, é isso aí, você vai morrer com isso aí. Mas ela disse eu não morro. Eu vou atrás daquele que pode todas as coisas. Você serve aquele que pode todas as coisas. Nós servimos aquele que pode todas as coisas. Então o que você tem que fazer? Toca em Jesus. Toca nele. Onde essa mulher tocou? Ela tocou na orla das vestes de Jesus. Lá em Números, há um aspecto da lei, no capítulo 15, verso 38 a seguir, que fala que na orla da veste sacerdotal, tinha umas franjas na borda. E aquelas franjas na orla, representava a palavra. Representava o quê? Olha aqui, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Sabe o que representa isso? A palavra. Sabe onde aquela mulher tocou? Ela tocou justamente no lugar onde representava a palavra em Cristo. Irmão, irmã, nunca despreze uma palavra que Deus libera a você. Nunca despreze uma profecia que Deus fala com você. Você pode até julgar que o profeta é louco, mas quando Deus fala, a ovelha conhece a sua voz. E Deus cumpre. Deus cumpre. A palavra nos exorta, não desprezei as profecias. Então toda vez que você ouvir Deus usar um profeta para falar com você, ainda que possa parecer loucura a você, não duvide, guarde no teu coração. Se foi Deus, vai acontecer.
Aquela mulher, então, ela tocou na orla onde representa a palavra. E aí, a mulher viu, igreja, que ela tinha que se apresentar. A mulher viu que ela não podia ficar mais no anonimato. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Diga assim: o milagre de Deus vai me projetar. Recebe essa palavra aí. O milagre vai tirar você do anonimato. As pessoas vão te ver. Vão saber que foi Deus que fez na tua vida. A mulher se apresenta, e vendo a mulher, verso 47, que não podia se ocultar, ela se aproximou tremendo. Agora, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que eu já recebi o meu milagre. Nós lemos lá no verso de número 41, que Jairo se prostrou. Diga comigo, Jairo se prostrou antes de receber o milagre. Agora a mulher que recebeu o milagre antes de Jairo, ela se prostra depois que recebeu o milagre. Olha que interessante. Pastor, o que o senhor quer dizer com essa palavra? Eu quero dizer o seguinte, na direção do Espírito Santo: se o milagre não aconteceu ainda, se prostre diante de Jesus. A hora que ele acontecer, se prostre do mesmo jeito. Adore ao Senhor, ainda que o milagre não chegou. Adore ao Senhor. Quando o milagre chegar, mandará surabacaia. Emanassuriandarabacaia. Ele está aqui. Aquela mulher tremendo se prostra diante do Senhor. E ela conta o testemunho para toda a multidão. Aquela mulher nunca falou para tanta gente como falou naquele dia. Jesus trouxe aquela mulher anônima, num estado de sofrimento, de 12 anos. Agora Jesus projeta ela. O milagre de Deus vai projetar você. Eu acho que você não entendeu. O milagre de Deus vai projetar você. Vai trazer você em evidência. Levanta a tua mão e glorifique, igreja. E aí ela contou o testemunho. E aí Jesus disse para ela: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus está querendo dizer para ela o seguinte: ninguém vai tirar pedra em você, você está curada. Você é uma mulher limpa agora, você foi purificada. Você recebeu um milagre. Você vai viver uma nova vida. Você vai poder casar. Aleluia. Você acha que não, irmã? Essa mulher não era casada não, vivia um sofrimento terrível. Mas Jesus mudou a vida dela. Quem pode levantar a mão e adorar? Aí nisso, irmão, chega alguém da casa de Jairo. Já estou para encerrar a mensagem. Chega alguém da casa de Jairo. Jairo, deixa eu falar uma coisa. Vim te trazer uma mensagem. Não incomode mais o mestre. Por quê? Sua filha morreu. Sua filha morreu. A fé de Jairo, presta atenção. Jairo tinha acabado de presenciar um milagre, igreja. Sabe como que Jairo estava? Estava assim: se essa mulher foi curada, a minha filha vai ser. Se essa mulher contou um milagre aqui, a minha filha vai viver. O que acontece com você quando você ouve um testemunho de milagre? Sua fé é edificada, sim ou não? Você está esperando um milagre, aí alguém levanta e conta um milagre que Deus fez. Aí você diz: o meu vai acontecer também. Aí de repente vem um balde de água fria. Não é nem um balde, é um caminhão pipa
Sua filha morreu. Acabou, Jairo. Deixa o mestre aí, vamos embora lá cuidar do velório. Fazer o velório, tomar as providências para sepultar. Ô irmão, isso pode acontecer com você. Criar tanta expectativa para um milagre, e aí chega uma notícia de que é o fim. Mas sabe o que Jesus disse para Jairo? Jesus, porém, ouvindo, verso 50. Jesus, porém, ouvindo. Por que Jesus ouviu? Porque quem chegou, irmão, a gente recebe todos os dias notícias boas e notícias más, sim ou não? Todo dia. Como que vem a notícia boa? Ela vem meio discreta. Deu certo, deu? Que bom, que maravilha. Você conseguiu. É mesmo? É. Agora a ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que aconteceu. Aí já é para deixar você curioso, nervoso. O que foi? O que aconteceu? Deu ruim. Não, isso, agora esquece. Notícia boa, diga comigo, notícia boa. Todo mundo quer contar. Notícia ruim. Não, vai você. Não, eu não vou não. Vai você. Não, eu não vou. Você tem coragem de falar? Não tenho. Ai, não, vai você. Jogo de empurra. Mas quando Jairo ouviu aquilo, Jesus olhou para ele e disse: não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Olha o que Jesus está falando para você. Não temas. Crê somente. Por que que ele está pedindo para você não temer? Mas ela não já estava morta, ele tinha que temer o quê? Que era o fim, que acabou, que as esperanças dele foram embora. Jesus está dizendo assim: não temas. Crê somente e será salva. Se coloque de pé no seu lugar, adorando, glorificando, engrandecendo. Irmão, irmã, ainda que você, na sua necessidade de um grande milagre, esteja na expectativa de receber, buscando, clamando, suplicando, e ouve testemunho de milagre, como Jairo ouviu ali, e viu a mulher receber um milagre, como ele viu ali. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu vai acontecer também. Você pode profetizar para pelo menos 3 pessoas aí: o seu milagre vai acontecer também. O seu milagre vai acontecer também. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Igreja, tem hora que a fé vai ser testada ao máximo. Vai ser testada ao máximo. E aí Jesus vai para a casa de Jairo. Quando Jesus chega lá, tem um monte de gente chorando. Tinha naquela época os planteadores. Diga comigo, era gente chorando. Tudo de falsidade. Planteadores, gente que era contratada para chorar. Olha, irmão, olha como existem pessoas que são tão incrédulas, que antes de Jairo chegar em casa, já tinham contratado gente para chorar. Era o mesmo que dizer: já vamos aí tomar as providências, porque Jairo foi lá, mas não vai resolver nada não. Ninguém estava na fé dele. Diga assim: ainda que ninguém acredite na minha fé, eu vou continuar acreditando.
Irmão, irmã, nem todo mundo que chora está com você não, viu? Às vezes está chorando para torcer, para ver o pior acontecer. Nem todo mundo que chora está com você. Não. Estava todo mundo lá na casa de Jairo chorando. Quando o Jairo chega, vê aquela cena, aí eles, nossa, acho que não tem mais jeito mesmo não, olha a situação aqui. Aí sabe o que Jesus faz? Novamente ele vem. Jesus dá uma palavra. Não chores, ela não está morta, ela dorme. Ó aqui, ó. Ó o sem fé, começou a rir de Jesus. Começaram a rir de Jesus. Você chegou tarde, Jesus. Você chegou tarde. Eu pergunto, Jesus chega tarde? Jesus chega tarde? Se ele não chegou aí ainda na sua casa para fazer o milagre, ele está a caminho. Ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Pode levantar a mão e glorificar a ele, que ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Aí Jesus pega e diz, ó, tira todo mundo aqui. Não, tira todo mundo aqui. Só vai ficar aqui comigo Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Só. Por que que ele pediu para tirar todo mundo? Diga comigo, porque ninguém ali estava orando para o milagre acontecer. Todo mundo queria que a menina morresse. Essa era a verdade. Aí Jesus só deixou o grupo de oração dele, que orava em concordância com ele. Pedro, Tiago e João. Só. Só. Você não vai se escandalizar se eu falar uma coisa aqui? Eu vou falar. Irmão, é o dever de todos nós pedir oração e orar uns pelos outros. Mas você não deve expor o motivo que você está pedindo oração para todos. Não. Às vezes, a sua necessidade, você deverá contar para Jesus e só para quem você realmente sabe que ora. Que vai exercitar a fé, que vai unir a sua fé com você. E aí Jesus botou todo mundo para fora. Ficou Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe da menina. Jesus foi lá e expressou uma palavra para aquela menina, dando ordem a ela. Menina! Bom, Jesus disse que ela não estava morta, não é verdade? O que é que Jesus disse? Que ela estava dormindo. Quando Jesus chegou e disse essa palavra, ela não está morta, ela dorme, a morte já tinha ido embora, igreja. A morte já tinha ido embora, ela bateu em retirada. Foi Jesus chegando e a morte dizendo tchau. Tchau. Estou indo. E aqui é que a menina estava? Dormindo. Jesus foi lá. Levanta-te, menina! Seu espírito voltou. Ela se levantou. E Jesus diz, dá alguma coisa para comer, que ela está com fome. O milagre aconteceu. Levante a tua mão. Eu vou encerrar aqui. Olha, não importa qual vai ser o método que Jesus vai usar para o teu milagre acontecer. Importa que ele vai acontecer. Possa parecer que o seu milagre vai vir com cara de luto, como foi aqui no caso de Jairo. Mas o que vai acontecer? Vai ter vida. Vai ter vida, vai ter vitória. Quem pode levantar a mão e adorar o Senhor por isso? Eu quero chamar você aqui diante do altar. Você vai fazer que nem aquela mulher. Você vai vir